Então, boa noite. Estamos de volta aqui com a live Minha História Cura. O intuito dessas lives são lives terapia de contos terapêuticos vivos, histórias de mulheres reais que estão aqui compartilhando suas histórias para inspirar vocês, mulheres, também a viver as jornadas de evolução de vocês, a enfrentar os desafios, a se propor a coisas novas. Enfim, cada história que passa por aqui é uma história diferente, de uma superação diferente, né? Tem sempre algo especial que com certeza vai conectar com a tua história também. Então, eu te convido a ficar aqui conosco até o final, a convidar as tuas amigas também para assistir essa live aqui conosco, porque hoje nós vamos conhecer a história da Márcia, que mesmo depois de 22 anos na mesma profissão, decidiu fazer transição de carreira. Ela que é prof, agora também entrando no seu chamado, ouvindo seu chamado para... Ah, agora sim, viu só? Agora veio até o teu convite aqui. Agora vai. Viu só? A gente não desiste. Boa noite, Lorena, de novo, bem-vinda de volta. A gente é brasileira, não desiste nunca, né? Tem que dar. Não, Começou lá, a gente já nunca quebrou desiste. de light aqui no chão, já quebrou minha luz, eu coloquei aqui de quebra-galho. Depois tu não consegui entrar, mas é assim mesmo, tá? É que quando a história é boa, impactante, aí tem que Tranquilo. Eu sou daquelas que é justamente para eu não desistir. E a gente não desiste, né? Eu já estava achando que era uma incompatibilidade por causa do Instagram. Eu acho que ele não puxava rápido para mim, não sei, mas tá tranquilo. Agora deu tudo agora. certo. Não, tu sabe que eu fiquei pensando, quando tu me falou em compatibilidade, eu pensei que talvez, porque tinha algumas mulheres que estavam me falando que o Instagram não estava mais deixando fazer live com menos de 1.000 seguidores, né? Que antes também não era assim, mas que tinha essa regra nova. Daí eu pensei que talvez tu não ia conseguir, mas nem olhei lá teus seguidores. Mas enfim, estamos aqui, é o que importa. Então seja muito bem-vinda oficialmente, né, ao seu episódio da live Minha História Cura, onde esse canal aqui está aberto para você compartilhar um pouco da tua história conosco. Essa história incrível que decidiu fazer essa transição de carreira, né, Márcia? Mesmo depois de mais de 20 anos da mesma profissão. Uma profissão que foi sempre o teu sonho, né, desde criança. E agora nessa jornada também, ouvindo o teu chamado para servir, né, para curar outras mulheres, para se tornar terapeuta e mentora. E dizer desde já que foi uma honra para mim ter você na Academia da Mulher Diamante, ser a sua mentora e espero que você retorne em breve, tá? Pode se apresentar, Márcia. Então, Cris, eu vou me apresentar, então, vou dizer quem eu sou e depois eu vou ter que, né, falar sobre você também. Então, assim, o meu nome é Márcia, eu sou Márcia Cristina Ram, casada, Salvador, e hoje eu sou professora, né, da esfera estadual e municipal, aqui em 3 de Maio. Tenho 2 filhos, um menino e uma menina, 2 adolescentes, e comecei essa jornada, né, de transição de carreira por conta também do descontentamento, assim, para mim, primeiro para me conhecer e depois por conta do descontentamento um pouquinho com a educação, né, e por acreditar que eu posso contribuir com as pessoas de uma outra forma. E assim, na verdade, eu quero dizer para ti que para mim, tu sabe que sempre foi é quase um sonho, né? Na verdade, quando eu te conheci, assim, eu pensei, meu Deus, é com aquela mulher que eu quero fazer uma mentoria. Então, assim, foi muito gratificante e com certeza, se não for nesse momento exatamente, mas a gente vai voltar a se encontrar em algum momento que seja pertinente, né? Então, assim, mas já de antemão falando, que foi muito. Não seria, não sei se a palavra é gratificante, mas assim, edificante para mim, até para eu entender essa busca que às vezes a gente faz no outro, né?
Então, por muitas vezes, foi meu ombro, né, de choro, meu ombro de acolhimento, porque também eu fui buscar na academia essa linha terapêutica, né, porque a tua mentoria, ela vem com essa pegada da terapia também. Então, para mim, foi muito bom, porque eu sempre acredito que a gente precisa ter uma terapeuta, né, a tua mentoria, ela agrega isso, né? A mentoria em si para o negócio e a terapia. Então, faz a gente despertar muitas coisas, porque às vezes a gente quer olhar muito para fora, né? E você sempre dizia, tem que olhar para dentro, tem que olhar para dentro. Então, todo dia hoje, quando eu acordo, eu penso, Márcia, olha para dentro, Márcia, o que tu tá buscando fora? Então, assim, eu tenho recebido perguntas, assim, o que é que mesmo você quer? Eu digo até perguntas internas minhas, assim. É isso mesmo que você quer? Toda essa estrutura que a gente vem caminhando, né? Que você me ajudou a estruturar, tudo vem por conta também de resistências, né? Inconscientes da gente, e essa é também a base do que eu acredito dentro da terapia que eu quero aplicar, né? Que eu já tenho como ideia, que é justamente controlar esse sabotador que está dentro da gente, né? Então, quando a gente toma consciência, não é que ele não vai aparecer, né? Aquela sombra tá ali, mas quando tu toma consciência e a gente conseguiu entender isso, fica mais fácil de a gente controlar, né? Controlar pensamentos, controlar impulsos, controlar principalmente essa questão da sabotagem, né? Porque lá dentro tem uma vozinha, pelo menos para mim, né? Ainda, porque eu estou no processo, eu sempre digo que tem início, mas não tem fim, então estamos no meio do processo. Então, assim, aquela vozinha que diz: o que tu quer? Fica quietinha no teu canto, sabe? Porque é natural isso acontecer, né? Então, assim, eu vejo que dentro do processo, eu sou muito grata por esse despertar, né? E eu sei que tu vai me questionar umas coisas, mas eu já vou dizer uma coisa que eu acho que foi muito válida para mim, que é essa questão assim, e eu levo isso, já vinha levando antes da gente fazer a mentoria, mas eu acho que cada vez que a gente tem uma pessoa, ela não vem por acaso na vida da gente. Então, a questão é, o que eu espero do outro? Eu espero que o outro faça por mim, eu espero o colo da minha mãe, eu espero a aprovação do meu pai, o que eu estou esperando no outro? E aí você sempre me diz, esquece o outro, esquece o outro. E literalmente a gente é afetado pelo outro, porém só se a gente permite. E até aonde a gente permite. Só que essa tomada de consciência, ela é diariamente, né? Eu falo para os meus alunos, é uma gotinha pingando no chão. Se tu pingar uma vez, é uma gotinha, secou. Mas se tu pingar todo dia, o tempo todo, naquele lugar, vai fazer um buraco. Então, a pressa é inimiga do processo, né? E a desistência também é inimiga do processo. Então, se tem uma pessoa que eu acho assim, nem me intitulo tão persistente, mas eu sou persistente, porque muitas outras pessoas talvez já teriam desistido no meio do caminho, porque é uma transição que, no meu ponto de vista, não foge muito do que eu fiz, né, nos últimos anos, e eu já tenho uma história com outra profissão também, mas ao mesmo tempo foge, né? Foge de uma situação de estabilidade, de concurso público, para uma situação onde eu vou ser empresária, onde eu vou ser, né, empreendedora, a princípio, né? Começar como empreendedora. E dona do meu negócio, administrar as minhas próprias vulnerabilidades, né? Enquanto negócio, enquanto estrutura de produto, enquanto captação de cliente, porque tudo faz parte do processo, né? É mais ou menos isso. Olha, você falando agora, eu já vou te dizer que assim, a Academia da Mulher Diamante se cumpriu na sua vida. Porque é mais, eu sempre falo uma coisa, o mais importante do que você entrar na academia e fazer academia é viver a academia. Então, assim, eu vejo na tua fala, no teu posicionamento, na consciência que você trouxe, que você vive a Academia da Mulher Diamante. Então, com certeza, minha missão, boa parte da minha missão, já se cumpriu sim na sua vida. Porque hoje você tem essa expansão de consciência e você está levando isso.
E aí, como dizem algumas alunas minhas, a minha voz fica ecoando, né, na cabeça de vocês. Olha só, volta para dentro, tá olhando fora, tá buscando no outro. Então, isso é viver a Academia da Mulher Diamante. Praticar isso no seu dia a dia, porque o nosso intuito aqui dentro da academia é torne-se terapeuta de você mesma. Então, assim, posso ter feito vários cursos, né, Márcia? Se eu não aplico em mim, se eu não sou terapeuta de mim mesma, então, assim, os cursos que a gente fez, não interessa quantos. Desde que você se torne terapeuta de você mesma, já tá valendo. Porque É, primeiro, eu sempre levei isso na minha vida. Tudo que eu já estudei e continuo estudando, eu estudo todo dia. Informalmente, formalmente, né? Porque a gente, assim, basicamente, a gente não pode se alimentar de informações, assim, vulneráveis, né? Mas tem muita coisa boa para a gente aprender. Então, automaticamente, eu praticamente não olho nada que seja fútil ao meu interesse, no sentido do que hoje eu busco, né? Que eu tô nessa busca, né? O sonho, então, que eu ainda não consegui, mas é porque eu estou no processo e eu entendo muito bem isso, e também deixar claro para o pessoal que está aqui nos acompanhando que é um processo que faz um despertar em nós, mas eu acho que é por aí, eu acho que a gente tem que viver o processo e não achar que se você ainda não fez a transição total, né, você tá atrasado, né? Ah, é porque tem que fazer. Então, eu busco isso muito em mim, né? Então, essa é a grande ideia, que a gente consiga entender que é o processo e que a gente, a questão de ser terapeuta também da gente mesmo, né? De que a gente consiga olhar para isso com menos cobrança para a gente, né? Que isso seja parte do processo e que a gente consiga viver isso como forma de aprendizado. Então, todas as coisas que eu fiz até hoje, independente dos valores que eu paguei, e eu acho que é válido isso porque as pessoas ficam receosas de pagar às vezes. Hoje mesmo eu falava com uma empresária aqui da cidade e muito, assim, as pessoas têm uma ideia errada ou imaginam coisas. Muitos dos empresários, em qualquer ramo que você imagine, no nosso ramo de terapia é igual. Se você não tem uma mentora que te oriente, ou que você nunca fez uma mentoria, é importante pensar em fazer, porque toda mentoria alavanca o teu negócio de uma forma ou de outra, para te fazer olhar para um lugar onde você antes não olhava. Né? Então, no nosso caso, como terapeutas e mentoras, né, principalmente do comportamento humano, né, do desenvolvimento da saúde, né, da saúde mental, né, do desenvolvimento humano em geral, eu acho que mais ainda, porque a gente precisa, inclusive, usar do que a gente aprende para a gente mesmo, para que aí eu possa, então, ser exemplo e aplicar as ferramentas com mais credibilidade, para que as pessoas vejam que realmente aquela gotinha que pinga e que a gente acha que não faz diferença nenhuma, faz toda a diferença. E aí eu queria trazer isso aqui para as pessoas terem um pouquinho de consciência que não é a gotinha de água, porque não é sobre um pingo de água, é sobre aquele hormônio, aquele neurotransmissor que talvez as pessoas nem imaginem que tem e que não são produzidos lá no teu cérebro mais, né? Ou que tem diminuição, né? Não exatamente, e que às vezes uma pequena tomada de consciência do tipo fazer uma respiração no dia, botar o pé na grama, botar o rosto no sol, vai fazer aumentar a produção dessas catecolaminas, que a gente chama, que são os neurotransmissores mais conhecidos, aumentarem a produção. E para que aumentar essa produção? Para que a gente não chegue no estado das depressões. Porque esses três neurotransmissores que são a dopamina, a neuroadrenalina e a adrenalina, são os três mais conhecidos, fora os outros que tem, são os que em baixa produção, e isso vem de longa data, imagina que vem de longa data, eles são os grandes causadores dos tipos de depressão que a gente tem. Então, coisas pequenas, que é aquela gota de água, vão fazer com que você, ao longo do tempo, tenha um resultado na tua saúde.
que tenha resultados nas ligações de coisas que a gente não enxerga. Por isso que é tão importante essa questão da consciência, porque são coisas que a gente não enxerga. Parece que não está acontecendo nada. Eu vou lá, faço academia da Mulher Diamante e não vejo nada. Eu cheguei lá num dia, não estava muito bem. Não aconteceu nada. Não aconteceu aquilo que você tinha como expectativa, porque às vezes a gente está muito ansioso esperando, mas aconteceu, e aconteceu o que tinha que acontecer, né? Foi o que tinha que ser. Então, assim, eu acho assim, essa parte legal, assim, de a gente ter essa consciência para que a gente não se chicoteie, né? Porque existem momentos que a gente se chicoteia, às vezes a gente cria uma expectativa, muito mais resultados, mas a gente esquece de olhar que os resultados vieram em outro campo para depois vir no campo que talvez você tinha criado uma expectativa, né? Sim, na verdade, isso que tu colocou, Márcia, reflete muito sobre você. Porque quando tu chegou aqui na academia, né, o teu primeiro intuito era fazer essa transição e tudo mais, né, para ver se realmente estava fazendo sentido para você se tornar essa terapeuta. Mas eu te falei isso desde o início, vou te repetir hoje, você já é uma terapeuta. Uma grande terapeuta, uma baita de uma profissional, né? Toda a tua experiência, todo o teu curso, toda a tua bagagem, tudo que você falou aqui já mostrou isso. Acredito que quem está assistindo vai concordar comigo, né? Que toda essa fala, toda essa consciência que a Márcia trouxe para nós aqui em poucos minutos já mostra que ela é uma terapeuta pronta, né? Não tem mais o que moldar, né? Falta é realmente esse acreditar em si mesma, que eu sempre digo. Então, você veio aqui dentro da academia buscando se tornar uma terapeuta. Só que o que a academia entregou para você? O olhar para você. Porque isso você já tem. Então, você veio buscar algo que você já tem. Que já está pronto em você. Que é essa terapeuta. A Márcia, terapeuta e mentora, ela já está pronta. O que estava faltando era moldar realmente a Márcia. A Márcia salvadoriana, né? A Márcia como mulher, como esposa, como mãe, como terapeuta de si mesma, como empresária, né? Então eu acredito que você recebeu exatamente aquilo que você precisava aqui dentro, porque você não estava precisando para a Márcia terapeuta. Essa já tá ok. Quem estava precisando era a Márcia mesmo. E foi essa Márcia que recebeu aqui dentro. E eu quero deixar registrado aqui também que agora me veio um insight assim, que nem estava preparado para falar. Nem era o que eu tinha, o script que a Cris tinha me dito, nem tinha nada a ver com isso. Mas olha só que interessante. A gente fez vários trabalhos energéticos, né? De limpeza. Às vezes eu pensava assim, será que isso está dando certo? Será que isso aqui? E olha só, às vezes o olhar da gente está tão focado em algum lugar que a gente quer se ver olhar para aquilo que está acontecendo. E olha só que legal. Por isso que eu digo que a gente é terapeuta da gente mesma, a gente é terapeuta primeiro dos nossos, para daí provar para as pessoas que dá certo. O meu marido fez transição nesse período agora de trabalho. E aí, super ansioso, assim, um desafio imenso para ele, saindo totalmente. Quer dizer, ele tá na transição também de carreira, mas assim, claro que por incentivo meu, e aí eu sou terapeuta da família inteira, né? E ele é muito parceiro, e assim, é uma coisa que eu também construí ao longo do tempo. Então, por isso que eu digo que as coisas, elas vêm acontecendo e a gente não vai percebendo, mas a gente constrói as coisas que a gente quer na vida da gente. Então, não é que as coisas acontecem, é aquela história do cérebro preditivo, não sei se alguém já ouviu falar. Não é as coisas, não é, você não tem a percepção sobre as coisas que acontecem. As coisas acontecem porque você já pensou nelas daquele jeito. Então elas acontecem daquele jeito e você percebe elas porque você já tinha criado uma ideia sobre aquilo. E olha só que legal. E o meu marido assim super ansioso, e aí ele veio e questionou. Um dia ele veio e já tinha decidido que ele ia voltar para o emprego antigo dele. E eu disse, não, entendi. E ele me respondeu na mensagem, tá, deixa, não falo mais, tá. Aí, outro dia ele chegou e me disse, meu Deus, a meta é muito alta. Eu disse, nunca mais fala que a meta é muito alta. A meta não é alta. E ele foi nesse processo, e ele tá, claro que ele está nesse processo, mas as coisas estão fluindo de um jeito, assim, para ele, só porque ele acredita, entendeu? E por quê?
porque é aquela gotinha, porque eu já estou nesse processo de autoconhecimento, tá? Não de transição, mas de autoconhecimento há mais de 2 anos. E ele vem escutando tudo isso, e os meus filhos vêm escutando tudo isso. E claro que ele é um adulto, então ele também vai tomando consciência, ele vai acreditando, e ele sabe, como a Cris disse, você é uma terapeuta, eu também acredito nisso. Mas, às vezes, vem aquela vozinha, sabe, lá, aquela vozinha do mal, que diz que, ah, não, isso é bobagem, né? Então, eu não escuto a voz. Quando eu escuto a voz, eu digo não, né? Então, assim, ó, eu tenho eu queria deixar registrado isso, porque com certeza isso tem papel da academia, porque é sobre vibração, é sobre a energia positiva, é sobre equilibrar as energias, por mais que você ache que não, mas você volta para dentro de você e você busca a luz. E quando você busca a luz, tem alguma coisa acontecendo, porque se alguma coisa muda, muita coisa mudou, entendeu? Então, se você tem uma mudança na vida, é porque alguma coisa mudou. Eu sempre digo, é uma ironia as pessoas permanecerem no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, pensando do mesmo jeito, comendo a mesma coisa e quererem que a vida mude. Alguma coisa tem que mudar para alguma coisa mudar na minha vida, né? Então, assim, já deixar registrado que existem coisas físicas acontecendo e não só espirituais, né? Que bom, Márcia, mas olha só, isso que você falou é muito válido, né? Porque você começa tendo sucesso dentro de casa e depois você vai levar isso para fora. E é bem importante que você comentou sobre isso, porque eu falo muito, né? Falei muito para você também, que a mudança ela começa dentro de nós. Então hoje você está colhendo resultados físicos, que nem você trouxe agora, de uma mudança que você fez em você. Você mudou teu posicionamento, mudou teu relacionamento com você mesma, teu merecimento, as tuas crenças, teus bloqueios, e isso mudou o teu externo. Então você não precisou ir lá e mudar teu marido, você não precisou ir lá e mudar teus filhos, você mudou e essa mudança refletiu no teu externo. Por isso hoje você está colhendo resultados físicos. Então, comprovando, né? Tudo aquilo que a gente fala que realmente se concretiza. Márcia, agora eu É gostaria que você inevitável. Agora eu gostaria que você dissesse quem é a Márcia antes da academia e quem é a Márcia depois da academia. Olha, primeiro que a Marta era uma pessoa que achava que algumas coisas, principalmente na questão espiritual, às vezes não funcionavam. Outra coisa, é uma pessoa meio, acho que assim, meio vitimista, assim, não sei, eu acho que buscando um colo. E depois, eu acho, eu acho não, tenho certeza, que eu comecei a me posicionar mais como eu já tinha essa consciência, mas depois da academia eu consegui ter mais consciência ainda e consegui fazer ações que realmente me diziam assim, não, você é a responsável. Se isso está acontecendo, você é a responsável. O que você pode fazer de diferente? Então, em todos os momentos, tanto em questão da minha transição, da minha estruturação de negócio, é aquela vozinha da Cris dizendo, né? É com você. O que é que você está fazendo? Então, acho que mudou, principalmente, me colocar, a Márcia se colocar no lugar dela, sentar na cadeirinha dela, e, como dizia, calçar as sandalinhas da humildade, né? E entender que as coisas vão acontecer, mas que precisa se permitir, precisa não só acreditar, porque a gente diz que acredita na gente, mas assim, se permitir que vai começar de pequeno e que vai primeiro olhar para dentro. Então, hoje, toda vez que eu tenho uma situação, eu olho. O que está faltando olhar para ti, Márcia? Eu acho que eu aprendi muito a Márcia olhar para mim. Então, se eu tenho que descansar, eu paro e descanso. Eu acompanho muito tuas redes, então eu olho assim, a Cris postou que está descansando. E tá tudo bem descansar. E tá tudo bem chorar. E tá tudo bem. Entende? Essa coisa
do se acolher, eu acho que hoje eu consigo olhar mais para isso e me acolher, sabe? E lembrar, Márcia, não houve essa coisa de não ouvir aquela voz, né? De a voz que te sabota, que é do Sabotagem. teu a da tua inconsciência de, ai, para, porque é o automático do nosso cérebro querer, do nosso corpo, nossa mente, nos proteger, né? Então tem aquela vozinha do inconsciente que bate às vezes. Então, eu só consigo controlar quando eu lembro das falas da Cris. Dizia, você é responsável e você decide as coisas por você. E quando você está sobrecarregada, é hora de diminuir. Então, às vezes, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Márcia, para um pouco. Então, a Márcia é um pouco mais tranquila. A Márcia que, se não dá para fazer hoje, tudo bem. Se aconteceu algo de errado, vamos resolver. Sem chicotadas. Porque eu sempre fui uma pessoa de chicotadas e de muito aquela coisa assim, performar. Parecia que não, mas era. Eu tenho que performar, porque se eu não performar, eu não sou boa o suficiente, sabe? E uma coisa que eu, assim, aprendi a dar valor para as pessoas pelo trabalho e pela dinâmica que as pessoas fazem. Por exemplo, pro teu trabalho, assim, o quanto você entrega. Claro que aí depende de mim aproveitar também, né? Mas então, assim, a ideia é justamente isso. Eu aprender também a olhar para aquelas pessoas com quem eu posso aprender. Porque eu sempre acho, né? Que a gente não se conecta com as pessoas de graça, né? Então, hoje eu aprendi mais isso, olhar mais para mim. Hoje eu penso que eu consigo parar e não me punir. Realmente parar um pouquinho e deixar os outros fazer as coisas. Que eu não deixava os outros fazer, né? A gente teve muitos confrontos, né, dentro da academia. Sobre Eu e isso, você, né? porque são duas pessoas de personalidade forte, né? Então a gente teve muitos confrontos aqui dentro, mas sempre voltados para a tua evolução, né, Márcia? Sempre voltado É. para realmente ir lá e te trazer consciência. E desses confrontos, desses momentos todos que a gente viveu, né, nesses 3 meses, eu quero que você fale agora qual que foi o que mais te marcou. Ai, meu Deus. Sinceramente, porque assim, a gente foi muito terapêutico para mim. Então, acho que assim, foi aqueles momentos onde eu trazia algum conflito familiar. Conflitos, assim, fúteis, eu diria, nesse momento olhando, tá? E eu sabia que eram fúteis, mas ao mesmo tempo me incomodavam muito. E eu não digo que não existam nunca mais, mas aí que tá o detalhe. Depois, isso é uma coisa que depois da academia diminuiu muito. E eu olho muito assim, ó, para quando, por exemplo, eu estou hormonalmente, por isso que a terapia hormonal, por exemplo, a terapia, essa questão assim de a gente equilibrar os hormônios da gente para a gente que é mulher, né? A TPM, naquele momento, quanto é importante, não sobre se controlar e não se permitir sentir, mas observar por que a gente está tão ativada na questão hormonal para para a gente não conseguir manter a composição emocional, para a gente se decompor emocionalmente, porque aí o que acontece? Eu estou na tensão pré-menstrual, que eu não tenho tolerância com nada, e aí acontecem as piores encrencas. Então, assim, ó, quando a gente busca alguma coisa, eu tenho usado muito essa técnica. E o que é que eu tenho na minha vida que é preciosíssimo? E o que é que eu estou buscando? Então, quando eu busco transição de carreira, eu estou buscando dinheiro, eu estou buscando sucesso, eu estou buscando reconhecimento, o que eu estou buscando? Mas, com tudo isso, aonde está a minha verdadeira riqueza? Então, eu acho que era isso que conflitava muito, assim. E eu tenho percebido, sinceramente, Cris, que depois da academia, os conflitos diminuíram muito. E eu acho, não tenho certeza, que eu já venho dessa caminhada, porque várias pessoas que tinham mais conhecimento vinham me dizendo, e você concluiu o pacotinho com o top, que se você muda, as pessoas ao teu redor vão mudar. Então, se você se comporta diferente,
automaticamente vai acontecer um acolhimento. E eu vejo aqui dentro da minha casa, principalmente por parte do meu marido, que sempre foi muito companheiro, um acolhimento maior ainda. E ele não fica mais irritado comigo, porque, por exemplo, eu venho, às vezes eu faço. Hoje foi um dia, eu vim sentar na sala e ele lavou a louça. E ele lava de boas pra mim, entendeu? Às vezes eu tô um pouco indisposta e eu. Tá entendendo? Então, assim, são movimentos que às vezes a gente não dá bola, que acontecem, mas que fazem parte deste processo. Então, eu acho que foi o que marcou pra mim, porque pra mim é muito importante. Eu hoje pedi pro meu marido, tu sabe o que é a coisa mais importante pra mim na minha vida? Eu sei que todo mundo diz que é eu mesma, e eu entendo que sim, que eu tenho que estar bem primeiro para depois os outros estarem. Eu não deixo isso. Eu sei muito bem disso, eu sei quanto eu sou esteio e estrutura na minha casa. Mas se alguém me pedir a coisa mais preciosa que eu tenho, é a minha família. Ele disse a minha família, ele sabe disso, quanto é importante a minha família. Então ele também colabora com isso. E isso faz com que a nossa relação esteja, nesse momento, depois da academia, mais fortalecida. Eu para com ele e ele comigo. E as crianças, elas vão se moldando aos poucos, entende? Não, porque eles são menores, eles são mais inconscientes, eles estão numa fase hormonalmente também turbulenta, mas eu vejo que tudo vai se encaixando no momento certo, né? Com as energias certas, com o estímulo da espiritualidade, porque está tudo conectado, né? Mente, corpo e espírito, a gente não pode desconectar isso, né? Exatamente. E isso também estava muito relacionado às feridas que a gente carrega, né? As nossas É, feridas emocionais fazem com que a gente tenha um objetivo, tenha um sonho, uma meta que não é nossa, não é da é. nossa essência. Então a gente trabalhou isso muito contigo para você chegar nesse. O que que é a Márcia, na sua essência, sem o seu ego? E o que que é a Márcia com as feridas e com o ego? Então a Márcia, antes da academia, tinha um objetivo, que não era da tua essência, que não estava vinculado à essência com o propósito. Porque às vezes você acha que tem um propósito, mas ele não é da tua essência. O propósito vem do teu ego, vem das tuas feridas. Então, eu acredito que uma das técnicas que eu mais gosto dentro da academia é essa, onde você separa você do teu ego e das tuas feridas e consegue acessar a real a tua essência, para daí sim alinhar com o teu propósito. Eu acho que assim, ó, eu vou falar uma coisa que eu acho que vai ficar leve, tá? Porque tu me disse muitas coisas importantes nessa nossa jornada. Mas uma delas que eu uso até hoje, eu acho que eu vou usar para sempre, e isso eu vou trabalhar com as minhas pacientes, os meus pacientes e com as pessoas, né, os meus mentorados, os sãos não precisam de médico. Eu levo, assim, eu acho que da academia, eu acho que eu levo como lema a questão de eu preciso me responsabilizar por mim e os sãos não precisam de médico. Porque isso fez eu entender que eu acabava gastando minha energia de vida, né, minha energia de vida, querendo que as pessoas entendessem. Eu ainda faço um pouco isso porque eu tenho a questão oral muito exacerbada. Assim, eu gosto muito de me expressar. Então eu preciso trabalhar isso em mim. Mas isso foi uma coisa que a academia me trouxe também. De aprender a controlar o que você fala. Porque quem não te pediu, não quer ouvir. Por exemplo, quem está aqui na live conosco são pessoas que não estão por acaso, estão aqui porque querem ouvir. E isso me gratifica imensamente. A pessoa está aqui porque ela quer estar, não porque ela é obrigada a estar, sabe? Então, é sobre isso. O que me faz querer ser terapeuta e mentora é justamente isso. Só vão chegar até mim pessoas que de verdade querem melhorar a sua vida, querem chegar num lugar diferente da onde estão ou melhorar o lugar onde estão. Então, é sobre isso. Hoje, a academia me trouxe assim, ó, Márcia, é necessário você abrir a boca agora? Márcia, alguém te perguntou sobre isso? Márcia, por que você vai falar sobre isso neste lugar? Né? É muita consciência para que eu não perca a minha energia de vida, e que é importantíssima para mim, inclusive para minha saúde, com pessoas que não querem, às vezes, me ouvir.
e não estão prontas, na verdade, para me ouvir, né? Então, eu acho que isso vale muito nesse momento. Que Facilitou bom, a minha porque vida. sobre isso, todos nós carregamos dores, né, Márcia? Dores e feridas. Então, o meu comportamento, ele não diz respeito a você. Ele é sobre mim. Ele é sobre as dores que eu carrego, sobre os traumas que eu carrego, sobre o meu momento de vida. E às vezes a gente leva isso pro lado pessoal. Ah, a fulana não quer fazer terapia comigo, por mais que o meu método seja incrível e todo mundo deveria me ouvir, deveria fazer. Ok, né? Mas essa pessoa está vivendo lá o momento dela, com as feridas dela, com o comportamento dela, e não é sobre nós. Não é sobre a academia não ser o suficiente, sobre a Márcia não ser o suficiente. É o momento dela. Então a gente precisa o quê? Saber nós do nosso valor. Saber nós do que a gente entrega. E isso é o suficiente. Quem tiver que se conectar, se conecta. E quem não tiver, né? Até vamos agradecer as pessoas que estão aqui na live conosco. Não, gratidão, né? É sobre isso, né? Gratidão pela oportunidade de eu poder falar e as pessoas também poderem me conhecer, porque é assim que começa, né? Eu até, nas lives das gurias que estavam aí, aconteceu porque eu trabalho, né, a Cris sabe, com o SESI, e eu tive algumas aulas online à noite, e aí, por acaso, eram justamente nas terças, né? Então, aconteceu de eu não poder estar, e aí eu fiquei super chateada, porque, assim, sempre é rico essa troca, as gurias, sempre, ai, assim, ó, todas elas, eu fico acompanhando, né, as mentorias com elas, assim, e todas elas com a sua abordagem, assim, ó, muito rica, e cada pessoa tem a sua, né, a sua especificidade que contribui muito pra gente, né, enquanto pessoa. Exato. Então, assim, e essa questão eu queria colocar, que tu falou das feridas, inclusive isso, né, que às vezes a gente não se dá conta, que nem tu me pediu um momento marcante, que foi essa questão sobre relacionamento, assim, como a gente reproduz padrões de não merecimento. Por quê? Porque a minha mãe sempre teve uma relação muito difícil de casamento, né, com o meu pai, enquanto ela estava, né? E depois disso também ela acabou não se permitindo receber talvez algo melhor. E eu tenho um marido que eu pedi e às vezes não permito receber tudo que ele pode me oferecer. Então, aí está uma grande ferida. Então, quando a gente toma consciência, eu consigo ressignificar isso. E essa é a ideia das feridas emocionais. Por quê? Porque é aquela história, não vamos conseguir terminar com a ferida, mas vamos conseguir colocar uma nova história dentro daquilo para que não doa tanto, né? Para que a gente não fique sempre repetindo o padrão, né? Então é sobre isso. E agora, gente, eu quero conhecer mais sobre a tua história, quero que as pessoas conheçam mais sobre a tua história, mas conta como foi essa tua decisão de se tornar professora, quantos anos você está professora, o que te levou a buscar o autoconhecimento e o que está te levando agora, que tu já disse que é sim essa insatisfação, né, nas escolas, no mundo da educação, e a gente vê hoje que muitas professoras e professores são afastados do seu cargo por questões de saúde mental, né? Porque o comportamento dos jovens, das crianças mudaram muito, os professores ficam muito limitados, também muitas vezes não sabem exatamente como agir, tem um processo aí, um modelo de educação defasado também dentro das escolas. Então, isso tudo são desafios que os professores enfrentam no seu dia a dia, mas eu acredito, Marcia, que tem alguma outra coisa que deve ter te tocado. Eu quero que você conte aqui para nós. Olha, eu sou uma pessoa que eu sempre fui comunicativa, né? Uma vez, eu acho que a gente, é a verdade que o que a gente julga, a gente se vincula. Porque eu uma vez dizia assim, os psicólogos vão tudo morrer de fome. Ninguém, quem que vai psicólogo? A pessoa que é psicólogo é um louco. O que querem se enfiar nesses psicólogos? Depois, eu passei por situações na minha vida e na verdade, começou com a separação da minha irmã. Que minha irmã foi uma psicóloga e ela direcionou ela para as decisões dela. E eu achei aquilo tudo muito interessante. Mas depois eu comecei a ver que fazia muito sentido as pessoas irem numa psicóloga, numa terapeuta, né, uma psicóloga, enfim, fazer terapia, para tomar algumas decisões. E aí eu comecei a estudar. Mas eu comecei a estudar assim meio que aleatoriamente para entender algumas coisas. E aí
A área sistêmica, que foi a primeira área que eu estudei, que são os conhecimentos sistêmicos que envolvem a ideia da constelação e do olhar para as raízes, foi o que me despertou a curiosidade por conta das dinâmicas da minha família. Então, assim, eu comecei a minha vida profissional muito cedo, porque meu pai foi embora aos 13 anos, né? Então, começou por aí as minhas dores, porque eu assumi papéis que não eram meu. Então, eu me tornei o homem da casa, eu me tornei a mãe da minha mãe, a mãe da minha irmã. Então, muito disfuncional. Daí eu comecei a trabalhar aos 13 anos como manicure. Sempre trabalhei com pessoas, sempre tinha essa conexão com pessoas. Eu lembro que a pessoa chegava, eu sentia na mão da pessoa, quando a pessoa botava a mão em mim, eu já sabia se ela estava bem ou não. Porque eu sempre acreditei na energia das pessoas. Então, eu já sentia se a pessoa estava bem ou não. Aí eu trabalhei por um tempo, paguei minha faculdade, e aí era um sonho da minha família, principalmente da minha família, do meu avô paterno, assim, e da minha mãe também, que eu fosse professora. E na época foi o que deu para ser. Porque, na verdade, a minha primeira opção era ser dentista. Mas aí, dentista era muito caro, né? Eu venho de uma situação assim, não passei necessidades. A minha mãe sofreu muito quando meu pai foi embora, porque ela ficou só. Ela ganhou da casa da mãe dela um curso de corte e costura. E foi isso que salvou ela quando meu pai foi embora. Ela pôde usar esse curso de corte e costura para se tornar uma costureira numa empresa de factory, que fazia, né, trabalho maior assim, e para nos sustentar. Então, ela sempre morreu de medo de que a gente passasse fome. Mas eu sempre tive uma qualidade de vida normal, razoável. Nunca faltou nada para mim e eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, eu dava conta das minhas coisinhas. O meu estudo fui eu que paguei. Então, assim, no frigir dos ovos eu era muito feliz, assim, sendo professora. Eu sou feliz sendo professora. Não é uma coisa que eu abomino. Não. Porém, contudo, nesse tempo que nós estamos vivendo, e você relatou brevemente o quadro da educação, eu comecei a ficar chateada com coisas do tipo não reconhecimento. O ser humano, ele é movido por reconhecimentos. Inevitavelmente, nós somos seres sociais. Então, reconhecimento tanto da parte de alunos quanto da parte de gestão. Então, assim, começou a não fazer mais sentido. E aí, junto com isso, veio uma questão disfuncional da minha família, que foi um desentendimento com a minha irmã, assim, desentendimento por conta de situações que aconteceram na vida dela, né? E por conta também dessa minha estada num lugar que não era meu, tá? Porque eu estava, então, fora da ordem do sistema. Então, tudo dava errado por causa disso. E aí eu comecei esse processo de autoconhecimento, porque eu sempre quis evitar na minha vida tomar medicamentos, né? E eu sei que nenhuma pessoa decide do dia para a noite que ela vai precisar tomar um medicamento quando precisa. Eu sei que quando a pessoa às vezes se dá conta e às vezes é tarde demais, é inevitável que ela tome um medicamento. Então eu pensei assim, antes de Deus sempre colocou na minha vida pessoas muito boas que me levaram para caminhos muito bons. Então, por exemplo, o meu primeiro movimento foi ir para academia. Eu tinha uma pessoa que disse para mim: vamos para academia? Ela estava começando o trabalho dela com a academia e ela me levou personal e eu comecei a minha história com a academia, que foi uma terapia muito boa e é até hoje. Então, para quem acha que ir para academia é um sacrifício, até pode parecer, porque a gente corporalmente acha que isso é um sacrifício, mas é a primeira terapia, porque você vai cuidar de você, você vai liberar neurotransmissores para o teu corpo e você nem vai estar percebendo isso, vai estar ajudando as tuas mitocôndrias gerarem energia para o teu corpo, que é uma coisa que você nem está percebendo também. Depois disso, eu passei então a estudar, né? Um pouquinho depois disso, daí ali já terminou a pandemia, e aí ali eu trabalhava na época 60 horas no colégio, né? E aí eu não trabalhei como manicure mais, mas eu trabalhei durante 20 e poucos anos como manicure, né? Até largar definitivamente e ser professora só. Mas isso fiz um bom tempo concomitante. E aí
eu comecei a estudar essa parte e cogitar a possibilidade de ser terapeuta e mentora, né? Porque aí eu vi a possibilidade, comecei com uma pós-graduação e comecei a ver a possibilidade, até não conhecia exatamente a profissão de terapeuta, como é que funcionava, né, de mentor e terapeuta, e aí eu fui buscando conhecimento. Então, hoje, assim, eu tô concluindo uma pós, eu tenho várias mentorias, né, tanto na área sistêmica quanto na área de temperamentos humanos, né, que a gente estuda então a base, primeiro a parte essência da pessoa, para depois a gente observar o que o meio, né, o que o meio interferiu para aquela pessoa ser daquele jeito, porque às vezes o temperamento nem vai aparecer de primeira porque está abafado pelas feridas emocionais, né, então, assim, eu fui buscando isso. Então, desse começo, então fazem 2 anos, mais ou menos 2 anos, 2 anos e pouco, que eu tô nesse processo. Então, eu sempre tive uma caminhada voltada ao estudo. E, basicamente, então, o que me fez fazer toda essa caminhada foi esse entristecimento dentro da educação. Por quê? Eu vejo as famílias negligentes, assim, não é uma negligência consciente, eu acho que dá para deixar claro isso. Muitas vezes as famílias, a maioria das vezes, a família faz o que pode com o que tem, não sabe que está fazendo errado e está fazendo errado. Muita gente, assim, ó, precisando de terapia e as famílias não conseguindo, por ignorância mesmo, que eu digo ignorância de não saber que é necessário que aquele adolescente hoje precise de uma terapia, muitas vezes por falta de recurso, né? E muitas vezes porque o filho já se perdeu. E as escolas em si também estão ainda muito pouco informadas e trazendo muito pouco a questão terapêutica, né? Para que a gente consiga levar essa consciência, claro, que dentro de um contexto mais leve para o adolescente, porque ele não tem essa capacidade ainda de entender como nós entendemos. Mas existem várias abordagens para a gente trazer com eles, até a estruturação de comportamentos, para eles entenderem por quê. A gente tem que trazer a base para eles, às vezes até científica, como eu trouxe aqui algumas coisas, para que eles entendam por que é que eles têm que fazer daquele jeito. Hoje mesmo eu falava para os meus alunos um pouquinho lá, porque eles estavam com sono, deitado em cima das classes, então a gente tem que conviver com isso, a frustração deles não estarem interessados na matemática, que nem eu sou a prof de matemática. E aí eu disse para eles que um dos estudos que eu fiz agora, que na verdade comprova que os adolescentes, eles realmente produzem a melatonina, mas a produção de melatonina do adolescente, ele é mais tardia no dia. Então, ela tá na ênfase maior lá pelas 22, 23 horas. Então, logicamente, eles vão estar cansados de manhã, porque eles dormiram pouco. Então, por isso que países mais desenvolvidos, que já estão olhando para a educação com outros olhos, começam a aula em horários mais tarde, porque já olharam para essa questão biológica do adolescente, para que ele esteja mais disposto nessa questão da aprendizagem de manhã. Então, eles precisam entender isso. E aí, como que você faz no Brasil se você não pode ir embora no Brasil? Você começa a criar estratégias. Você larga o telefone mais cedo, para não ter a luz. Você usa uma luzinha de luz quente mais baixa, que vai começar a ativar a melatonina automaticamente. Lê um livro, vai ativar. Só que tudo isso é uma mudança de comportamento. E as escolas, infelizmente, ainda estão muito, assim, arcaicas. Por conta também de que muita gente, dentro das escolas, não tem essa consciência. Pode até dizer que sabe, mas bem lá no fundo, não estudou profundamente essa parte neurocientífica, neurológica, biológica e de todas essas feridas emocionais que os nossos alunos trazem, né? É uma geração altamente machucada, ferida e ainda por cima protegida, é quase como se fosse uma ferida extremamente aberta que qualquer cutucadinha
dá uma sangradona, assim, sabe? Então, é uma coisa bem cansativa, assim, porque a gente trabalha com muitos alunos, né? Eu digo que a energia da escola é uma energia pesada. É por isso que os professores, em geral, saem muito cansados, eles não fazem quase, às vezes, tem uma aula lá nem foi tão cansativa, você nem teve que fazer uma dinâmica tão grande e você sai no final do dia extremamente exausto, né? Então, não, essa dinâmica não é culpa de ninguém, mas como eu posso escolher fazer diferente, isso foi uma coisa que me encanta falar, por isso que eu falo tanto, me encanta falar, eu acho que isso despertou em mim o desejo de ser a terapeuta e a mentora que eu quero ser, né? E de também levar palestras, eventos, networkings, né? Movimentos de network com pessoas, para também dentro da escola, eventos como palestras, para que aos poucos aquela gotinha que eu falei no início comece a pingar mais constantemente, até que as pessoas comecem a entender o que de verdade acontece dentro do nosso corpo e que a gente também não sabe. Às vezes a aula de biologia, ela não vai tão profundamente, né, nesse sentido. Então é basicamente por isso. Acho que fui Muito legal, muito bacana. sucinta, não? Não, e condiz bem com o que você desenvolveu, né? Com o que a gente desenvolveu aqui dentro da academia. A tua É, mentoria voltada, especializada para essa questão dos traumas, para essa questão da repetição de padrão, do porquê você faz o que você faz, né? E muitas vezes não consegue mudar, o porquê às vezes você fica persistindo nesse erro. E você também trouxe uma visão muito legal que você também colocou na tua mentoria, o quanto nós por estarmos machucados, vamos supor, pais e mães, né? Repetindo velhos padrões, a gente passa isso para os nossos filhos. Então, essa é, negligência que tem na escola, desse lado emocional e mental dos alunos, ele começa também em casa. Também tem isso em casa com os pais. Os pais que não buscam terapia, os pais que não olham para esse lado, criam esse tipo de filhos, né? Que estão lá na é, escola, muitas vezes feridos e machucados. E que é muito difícil de um professor conviver, porque que nem tu disse, qualquer cutucadinha na ferida, né, às vezes acaba indo para um lado que não era o que era esperado ou que era intencionado pelo professor. Então, o professor acaba tendo que pisar em ovos muitas vezes, porque isso não é olhado e acolhido na escola, mas também não é olhado e acolhido em casa, né, Márcia? Então, a tua mentoria, o teu método, ele ficou muito bom, porque ele vem exatamente nisso, e lá na raiz dos traumas, onde você consegue identificar o porquê dessa repetição de padrão, o porquê dessa repetição de comportamento e curar isso em você para que você possa também educar melhor um filho, para que você tenha mais harmonia, equilíbrio dentro da tua família, no teu casamento, porque você constrói, né, pelo exemplo, não é pela fala. Então, os teus filhos, eles vão replicar o teu exemplo dentro de casa. E aí, a gente estava comentando essa semana, porque eu tenho uma filha, né, de 12 anos, adolescente, mas eu tenho sobrinhos, então em idades diferentes. E a gente vem avaliando muito como é cada um com a sua turma na escola. E aí a gente até comentou que os pequenos, né, já estão falando muitos palavrões, estão brigando, estão empurrando, não tem respeito, não ficam quietos. Os grandes também não. Por quê? Isso não acontece, não começou dentro da escola. Isso já começa em casa, né? E aí o pai coloca na escola, a escola acredita que é do pai, e aí fica aquele empurra, empurra e ninguém resolve de fato. Porque a gente não precisa identificar culpados, o que a gente precisa é resolver, né, Márcia? exatamente, Então, a tua exatamente. mentoria, se tu quiser agora apresentar, falar um pouco mais sobre ela, sobre os teus métodos também, esse método inovador que tu vem trazendo também, que é o Brain Spot. Quero que você também fale mais sobre o teu objetivo de trabalho, né? Para onde você vai direcionar muito o teu trabalho e também um pouco das tuas ferramentas, das técnicas que você vai usar dentro desse processo. Só para concluir assim, talvez eu vou começar do fim pro começo, é justamente isso, né? O meu desejo hoje, e aí quando eu penso na minha mentoria, tem muito aquela questão assim, e eu gosto muito de pensar nisso, eu tô fazendo por dinheiro porque o professor não paga bem. Não, não é. Quando eu comecei, era para olhar para mim. Depois
era porque eu ganhava mal. Eu juntei as duas coisas. Mas hoje, quando eu falo, já é porque eu penso assim, cara, eu quero um mundo melhor. Porque os meus alunos vão ter filhos, e se eles olharem para os filhos deles de jeito diferente, não é dando tudo que eles querem, mas é olhando desde você não pensar em ter um filho e colocar ele na creche já nos primeiros anos de vida, só por isso já vai começar a ter uma ideia diferente da vida. É por esse motivo hoje que eu faço o que eu faço. Então, quando eu estruturei o meu método, eu pensei desde você descobrir quem você é na essência, através da análise dos temperamentos que a gente faz em uma sessão a princípio, né? Porque é bem tranquilo, né? A questão da análise do temperamento, mas a gente pode, inclusive, discutir mais profundamente, porque às vezes fica meio implícito por conta das feridas emocionais. E aí depois a gente avalia as feridas emocionais da pessoa através do histórico, da anamnese da pessoa. E esse processo vamos dizer, de desmascarar as feridas emocionais, às vezes ela precisa um pouco mais de tempo, porque aí depende da disponibilidade da pessoa. E a técnica do brain spotting, ela vem junto como uma técnica mesmo, porque ela tem, na sua essência, um trabalho com a questão do olho, mas é o quê? Não é uma iridologia. Ela é você fazer um focar num ponto, tanto que a gente usa ela como um objeto, mas ela pode ser uma mirada em algum lugar. No caso, se a gente fizer uma sessão online, a mirada fica até mais confortável, né, para a pessoa. E a pessoa, dependendo do lugar para onde ela vai mirar, por isso que é nervo ocular com imagem associada, ela vai acionar no seu inconsciente, porque a região do olho ela está muito próxima da região onde armazena as informações inconscientes. Então, faz uma ativação do inconsciente para um determinado problema, que obviamente o paciente vai trazer, né? A pessoa vai trazer. E aí, a gente consegue, então, através da ativação da pessoa, e aí a gente usa som no ouvido, né, que estimula também, que são sons diferenciados, próprios para o brain spot, mais a questão ocular de mirada, né, que a gente pode fazer com um objeto que mira ou só a mirada mesmo. E aí, na ativação dessa questão do trauma, a gente vai buscar uma ressignificação. Então, vai para um lugar onde essa pessoa vai conseguir ressignificar a dor, buscar talvez uma ajuda simbólica que vai diminuir a dor daquela situação que a pessoa trouxe. Às vezes, a situação que ela vai buscar no inconsciente, ela nem imaginava que tinha a ver com aquele problema que ela trouxe no momento da sessão. Então, o brain spotting ele vem muito nessa linha. E aí, obviamente, também o brain spotting vem como uma forma de recurso para quando as pessoas estão, por exemplo, muito ativadas, porque a ativação ela acontece no corpo, é através do olho, mas você sente no corpo, porque normalmente, né, quem estuda trauma sabe, quem já ouviu falar disso sabe, que o trauma, ele mora no corpo, então ele vai reverberar no corpo, ele vai se apresentar no corpo, em algum órgão, em alguma parte do corpo tu vai sentir. Então, quando estiver muito ativado, o brain spotting ele vem para justamente também fazer essa regulação. Então, existe a ativação para que a gente acesse esse trauma, para que a gente entenda por que a pessoa está com um determinado problema, e às vezes o problema não tem nada a ver com aquela pessoa, não sabe que tem a ver, e puxa lá do inconsciente, e aí a gente então reestrutura, faz a reprogramação mental daquele fato, para que a pessoa então tenha um conforto sobre aquela situação e até para ela aprender se autorregular. A gente ensina a pessoa a se autorregular em crises de ansiedade, em outras situações onde a pessoa está mais ativada mesmo. E aí, a ideia é justamente que a pessoa, em determinado tempo, ela consiga aprender essa autorregulação quando ela descobrir que ela tem um temperamento, ela tem algumas feridas emocionais e que ela vai ter que fazer determinadas ações que a gente vai trabalhar dentro da mentoria para que diminuam as sabotagens e ela consiga atingir o objetivo que ela trouxer para a mentoria.
né? E mais ou menos gira em torno disso a mentoria. A gente estrutura, né, em sessões, tá? Estruturado em sessões. Quem tiver desejo pode entrar em contato comigo. Lá na minha bio tem meu telefone, né? No Instagram, Márcia H. Salvador, né? Tenho o meu telefone, e aí a gente explica mais detalhadinho, né, os passos da mentoria. Mas basicamente é isso, é da tua essência a tua nova vida, né? A gente busca da tua essência até a tua nova vida, a vida que tu quer construir para ti. E isso não só, né, com aulas, mas também com técnicas. E isso é um ponto que Técnica. a gente tem que reforçar aqui, né, Márcia? Porque hoje são poucas as mentoras que se dispõem a fazer online ou presencial. A maioria disponibiliza de aulas gravadas, e aí funcionou para ti, funcionou, não funcionou, problema teu. Então tem que valorizar muito a mentora que se dispõe a estar aqui nessa troca, né? E É, também valorizar muito a mentora que, além de entregar consciência, entrega tratamento. Que nem a Mari se entrega nas aulas, consciência, mas ela apoia você a desenvolver o teu processo, a tua consciência, com técnicas do Brain Spot, com as técnicas do temperamento, que são o autoconhecimento, a com técnicas sistêmica, né? sistêmicas, com tudo isso também, né, Mari? Uhum. Não, eu sou muito adepta, inclusive eu acho que assim, é inevitável. Tudo que você quiser reprogramar tem que passar pelo corpo. Então, automaticamente são técnicas. Não tem como você reprogramar coisas só pensando. O pensamento positivo é maravilhoso, mas ele não resolve teu problema. Pensamento positivo é uma coisa que ajuda você a não pensar negativo, obviamente. Mas se você não tiver algo que você mude teu hábito, mude as tuas ações, você dificilmente vai ter resultado. E essa é uma grande base. Eu sempre tenho uma preocupação muito grande na mentoria. E outra que também é válido trazer, que é personalizado, né? Porque é para a pessoa. O que a pessoa precisar. Então, assim, a gente vai trabalhar conforme for necessário para a pessoa. Se a pessoa achar que precisa 5 sessões, 10 sessões, ou a gente fazer um acompanhamento individualizado e ela vai percebendo ao longo do processo, isso quem define é a pessoa que entra em contato comigo, né? Mas com certeza absoluta é com o uso de técnicas, porque sem você agir, você não vai sair de lugar nenhum, né? E as pessoas às vezes ficam ali, né, presas nas prisões emocionais e mentais a vida toda. E pensando, eu não preciso de uma terapia, não preciso de uma mentoria, e aí passam a vida toda na mesma, achando que algum milagre vai acontecer, que É, alguém de fora vai vir e vai te salvar, que as coisas vão mudar sozinhas, e se acostumam tanto a viver daquele jeito que acha que aquilo ali é o normal, e não é o é, normal. Você e pode assim, sim sentir um bem-estar. Isso está disponível para você, né, Márcia? é, Mas você precisa dar esse ato de coragem, esse ato de amor próprio e dizer sim para uma mentoria, dizer sim para uma terapia, porque você vai estar dizendo sim para você mesma. eu vinha pensando nisso hoje, sabe, na estrada. Como vai crescer a necessidade? Necessidade não, porque eu acho que não é uma questão de necessidade. Eu acho que não pode ser eu preciso. Eu acho que essa questão de eu vou fazer uma terapia para que eu evite. Uh, porque eu sempre acho assim, ó, ninguém escolhe se medicar. E as pessoas acham que a gente tem preconceito quando fala do medicamento. Não é. Quando é necessário e realmente é importantíssimo quando é necessário. Porém, se eu posso evitar de chegar a esse ponto, eu vejo que vai vir muito essa onda wellness. Podem Uhum. questionar, achar que é bobagem, mas vem. Vem porque a onda wellness, quanto mais você colocar ferramentas wellness para você, de saúde mental, de saúde emocional, menos você vai precisar minimizar problemas com medicamentos, que Na podem verdade, até o parecer. medicamento é o quê? É o uso de drogas para amenizar sintomas. Vamos falar o Exatamente. português aqui É. corretamente? Então, você precisa Sim. analisar se você quer fazer o uso de drogas para amenizar sintomas, que é se anestesiar, ou se você quer olhar para a raiz da questão e decidir curar. Né? Você Porque, pode né, passar Cris? a vida toda se anestesiando, anestesiando sintomas. Ou você Assim, pode escolher olhar para a raiz e curar isso. Então é uma quem decisão, até estuda, parece simples falando, mas às vezes a pessoa não vê dessa forma, não tem essa consciência, né, Márcia?
Porque agora tu falou uma coisa que agora tu me lembrou de novo, que eu ia esquecer. O problema é justamente isso. A pessoa não sabe que não sabe. Olha que confuso, mas ela não sabe que não sabe. E aí que fica difícil da pessoa ter a consciência de aceitar que a terapia é como um alimento. É como tu se alimentar todo dia. É necessário por conta do mundo que nós estamos vivendo. Nós estamos, inclusive, em campo energético diferenciado. Não é só consciência, não é só as pessoas achando, não é só correria, todo mundo correndo, que nem os loucos correndo. Eu tenho que ir correndo porque não dá tempo. Porque quando eu não tenho tempo, é o primeiro sinal de que eu tô desconectada comigo mesmo. Quer dizer, eu não tenho tempo para nada. Então, se eu não tenho tempo para nada, eu tô desconectada comigo. Porque eu preciso organizar a minha vida a fim de que exista tempo para mim. Né? E aí, são alguns indícios que a gente pode ir olhando durante o dia da gente que mostram pra gente. Ai, peraí, acendeu uma luzinha amarela. Peraí. Ah, opa, isso eu não tinha notado que eu fazia. Porque as pessoas fazem tão no automático que elas acham que tá tudo certo. Que é assim mesmo. E que elas cansam, elas têm preguiça. Preguiça não, porque hoje eu descobri a semana também que não existe preguiça, existe falta de vontade, né? Falta de vontade, falta de motivo para a ação, que é falta de motivação. Elas preferem ficar do jeito que elas estão, mesmo que esteja doendo muito, porque elas não têm vontade de passar por um processo que às vezes, obviamente, também é doloroso, mas para ali na frente colher o fruto, que vai ser muito melhor, né? Então, assim, essa a gente tem que conscientizar primeiro a pessoa para depois ela entrar no processo de conscientização. É tipo assim, a gente conscientiza que a pessoa tem que olhar para ela e observar alguns detalhes para depois ela entender que a terapia vai fazer ela ter consciência, né? É muito engraçado, mas é por aí. Porque as pessoas, elas acham que não, tá tudo certo. Não, comigo tá tudo certo. Não preciso, eu dou conta. Automático. Não, porque ninguém consegue racionalmente parar para pensar que age 95% no inconsciente. Nem a gente. Exato. Se tu não parar para raciocinar bem, vai dizer, não, eu sei tudo que eu tô fazendo. Como assim eu não sei? Eu tô sabendo tudo que eu tô fazendo. Só que a gente não tá. E aí que existem as sabotagens, e aí que existem os padrões, e aí que existem as lealdades, que são muito mais fortes do que as minhas decisões, né? E às vezes eu não tô... É aquela coisa assim, ó, de eu estar buscando em outros lugares alguma coisa do mesmo para eu escrever uma história e provar para mim mesmo que eu posso fazer diferente. Mas eu tô buscando o mesmo do mesmo, não vai ter uma história diferente, entende? E essa é a grande sacada do momento, das pessoas entenderem que são mais leais do que livres. Uhum. Eu sempre uso essa expressão, né? A gente é mais leal do que livre. Quanto menos a gente aceitar, quanto mais a gente aceitar, não, eu sou super, beleza comigo. Mais desconectada a gente tá. Mais dissociada, né? Como é que é a dissociação, né? É isso. Quanto mais eu achar que eu tô arrasando, mais dissociada minha mente e o meu corpo estão, né? Mais sintomas corporais eu vou estar tendo. E aí, né? Aproveitando que tu falou essa frase do mais lealdade que liberdade, eu quero que você, então, para a gente ir encerrando aqui, deixe uma frase tua para as pessoas, tá? E um conselho para as mulheres que estão aí pensando em fazer uma terapia, pensando em buscar uma mentoria. Então, para a gente finalizar aqui, o espaço é seu. Olha, eu tem uma frase assim que eu vou levar assim que é tudo sobre você. É tudo sobre mim, né? É tudo sobre você. Então, se você olhar que está acontecendo alguma coisa ruim com você, lembra que é com você. Lembra que eu sempre digo para os alunos, tem duas coisas boas. A primeira, você pode decidir o que você quiser por você. A boa é que você pode decidir. A segunda é só você que pode decidir. Então, é tudo sobre você. E o conselho que eu quero deixar é que, primeiro, se as pessoas estão com dúvida em fazer a Academia da Mulher Diamante,
não tenham. Que é certo que se você entrar com todo o teu coração e todo o teu desejo e com a tua boa vontade, com a tua vontade entendendo que é tudo sobre você, vai ter resultados. E da mesma forma, quem quiser viver um processo comigo também, né? Que eu tô, como é que é, disposta a estar melhorando a vida das pessoas que estão buscando isso ou que querem despertar para isso. Claro, ainda eu sou professora, então eu não tenho muitos horários disponíveis, né? Eu tenho algumas demandas, mas nada que uma boa conversa, né? E aí as pessoas podem, a gente pode fazer uma conversa gratuita só para a pessoa me conhecer melhor e entender como é que funciona realmente o processo. E aí, assim, a gente avalia a possibilidade de um horário, né? Que se encaixe melhor com quem tiver interesse. É isso. E eu tenho certeza que vai estar em ótimas mãos. Ótimas mãos, Mari. Obrigada, Cris. Gratidão. Não é porque você passou pela academia, até porque quando a gente se conheceu antes lá fora, né? Eu já te disse, você já chegou aqui pronta. Essa terapeuta que você quer viver, que você quer ser, ela já é, você já é. E eu tenho certeza que quem passar pelo processo com você vai comprovar tudo isso. Então, te desejo muito sucesso, muita Amém. luz na sua jornada e te dizer que eu tô sempre aqui, torcendo, te enviando boas energias. Você sempre aqui vai estar lá na plateia torcendo e te aplaudindo em pé, que você merece todas as conquistas que você deseja, todo sucesso e te agradecer por estar aqui, por ter aceito o convite da live também. Agradecer por quem esteve aqui, por quem ainda está aqui, está no final conosco. Agradecer por você que assiste gravado essas lives também. E Mandar um dizer que beijo. Mandar um pode. beijo para minha irmã que está assistindo a minha live. A Olha Ana aí, Paula que está assistindo. olha aí, já começando o movimento entre as irmãs. Então, só gratidão realmente e dizer que esse espaço aqui é um espaço aberto. Então, se você, mesmo que você não me conhece, não conhece a Márcia, não passou pela academia, mas tem esse desejo de compartilhar a tua história, porque a gente sabe que a minha história, a tua história cura outras mulheres, sinta-se à vontade. Me chama no direct, a gente agenda para você estar aqui comigo também na live contando a sua história. Gratidão, boa noite, Márcia, Gratidão. beijão e até mais. Gratidão. Tchau, tchau. Até mais.